Questão 1. Dada a função de primeiro grau, f de x igual a 2x mais 3, qual é o valor de f de 10? Questão bem tranquilinha. Se a questão está pedindo para a gente calcular o f de 10, então, na minha função original, no lugar do x, eu vou trocar por 10. Vai ficar, então, f de 10 igual 2 vezes 10 mais 3. Agora é só terminar esse cálculo. F de 10 vai ser igual 2 vezes 10 dá 20. Repito, então, o mais 3. Portanto, o f de 10 vai ser igual 20 mais 3, 23. Primeira questão concluída. Segunda questão. Qual é a raiz da função do primeiro grau? F de x igual a 5x mais 15. Antes de começarmos a segunda questão, quero lembrar a vocês que a questão poderia ter pedido a raiz ou o zero da função. Quando na questão pede o zero da função ou a raiz da função, está pedindo a mesma coisa. Professor, então como é que a gente descobre? Basta a gente pegar a função e igualar a zero. Fazendo isso, vai ficar então 5x mais 15 igual a zero. Vou pegar esse mais 15 e passar para o outro lado, lembrando que ele vai passar com o sinal trocado. Portanto, 5x vai ser igual a menos 15. Passando esse 5 dividindo, x vai ser igual a menos 15 dividido por 5. Portanto, x vai ser igual a menos 3. Portanto, o menos 3, galerinha, é chamado de raiz ou zero dessa minha função. Terceira questão. Em uma determinada loja, o salário mensal fixo de um vendedor é R$ 240. Além disso, ele recebe R$ 12 por unidade vendida. Item A. Expresse o ganho mensal S desse vendedor em função do número U de unidades vendidas. Minha galerinha, é o seguinte: o vendedor, pelo que a questão disse, ele já recebe um salário fixo de R$ 240, certo? Então, independente dele fazer venda ou não, você já sabe que ele recebe 240. Porém, ele também vai receber um adicional por unidade vendida, que a questão especificou que ele recebe R$ 12. Então, como é que vai ser o salário desse vendedor? Ele vai receber 240 fixo mais R$ 12 por unidade vendida. Como é que ficaria então, professor? Imagine que ele tivesse vendido só uma unidade. Então, ele recebe R$ 12 por essa venda, mais os 240, que é o salário fixo dele. Professor, e se ele vender 2 unidades? Então, ele recebe 12 vezes 2, R$ 24 por essa venda, mais o salário dele, 240. Como na questão não está especificando a quantidade que ele vendeu, a gente vai chamar de U, que foi o pedido que a questão fez. Expresse o ganho mensal desse vendedor em função do número U de unidades vendidas. Então, a expressão que dá o salário dele, pessoal, é essa daqui. Lembrando que esse vezes você não é obrigado a escrever. Se quisesse deixar a expressão somente assim, você poderia. E também a questão pediu para que a gente chamasse o salário dele de S. Então, minha expressão final vai ficar: o salário S do funcionário é R$ 240 fixo, mais R$ 12 por unidade vendida. Então, essa é a expressão do item A. No item B, a questão fala quantas unidades ele deve vender para receber um salário de 700. Ora, pessoal, escrevi a função referente ao salário dele e a questão está perguntando a quantidade que ele precisa vender para que o salário dele seja R$ 700. Então, no lugar do S, coloquei um 700 e repeti a expressão. Vou passar o 12U para o lado esquerdo e o 700 para o lado direito, ficando então menos 12U igual a 240 menos 700. Menos 12U vai ser igual 240 menos 700 vai ficar menos 460. Vou multiplicar a equação toda por menos 1 para a minha letra ficar positiva.
Lembrando que eu vou trocar o sinal dos dois lados, vai ficar então 12U igual a 460, U vai ser igual 460 dividido por 12, portanto, U vai ser igual a 38,3 unidades. Como não é possível ele vender uma quantidade quebrada de unidade, a gente arredonda para o inteiro mais próximo. Então, para ele receber o salário de R$ 700, ele vai precisar vender 39 unidades. Questão 4. Qual é o coeficiente angular, que a questão está especificando, que é a taxa de variação da função do primeiro grau, f de x igual a 9x menos 27. Galera, questão muito fácil e teórica. Quando você tem uma função do primeiro grau, o coeficiente angular, que eu vou chamar de CA, é esse 9 aqui, ó. O coeficiente angular é o valor que está coladinho com o x. Professor, teria um nome para esse menos 27 que está sozinho na minha função? Sim, ele seria o coeficiente linear. Então, o coeficiente angular é o que está coladinho com o x e o coeficiente linear é o elemento que está sobrando. Olhando para o coeficiente angular de uma função do primeiro grau, a gente consegue definir se a função vai ser crescente ou decrescente. Se o coeficiente angular for positivo, significa dizer que nossa função é crescente. Se o coeficiente angular da nossa função for negativo, então posso dizer que a nossa função ela é decrescente. Aproveitando aqui, na questão 4, ó, o 9, coeficiente angular, ele é positivo. Então já sei, pessoal, que essa função ela é crescente. Embora a questão não tenha perguntado isso, eu quis reforçar essa teoria com vocês. Quinta questão. Um táxi começa uma corrida com um taxímetro marcando R$ 4. Cada quilômetro rodado custa R$ 1,50. Se ao final de uma corrida o passageiro pagou R$ 37, a quantidade de quilômetros percorrido foi. Vamos fazer assim, pessoal. Pelo que a questão disse, a pessoa entra, o taxímetro já está marcando R$ 4. Ou seja, você entrou no táxi, você já está devendo R$ 4. E a composição do restante do preço vai ser de acordo com a quilometragem, que a questão disse que vai ser R$ 1,50 o quilômetro. Então, o preço final vai ser os R$ 4 que você já está devendo ao entrar no táxi, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Que eu vou chamar o quilômetro rodado de X. Então, minha expressão seria: o preço vai ser R$ 4 mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Mais uma vez eu reforço que esse vezes eu deixo ou não. É opcional. Na questão foi dito que o cidadão pagou R$ 37. Então, vou trocar aqui o P por 37, que foi o valor que a questão disse que ele gastou. Então, 37 vai ser igual a 4 mais 1,5 x. Vamos resolver nossa equação. Vou passar o 4 para o lado esquerdo e vou repetir 1,5 do lado direito. Vai ficar, então, 37 menos 4 igual a 1,5x. Se você for um bom observador, você está percebendo que dessa vez eu não quis passar a letra para o lado esquerdo. Se você voltar para a questão 3, você vai perceber que quando eu fiz isso, no final ficou a letra negativa e eu precisei multiplicar por menos 1. Estou mostrando para vocês uma alternativa onde você não precise fazer isso no final. Então fica a seu critério fazer da mesma forma que eu fiz na questão 3 ou a forma que eu estou fazendo na questão 5. Resolvendo aqui, ó, 37 menos 4 vai ficar 33, igual a 1,5x. Vou passar esse 1,5 dividindo. Ficando então 33 dividido por 1,5 igual a x. Fazendo essa divisão, você vai encontrar o número 22 igual a x. Ora, meus amigos, se 22 é igual a x, posso afirmar que o valor de x é igual a 22. Como x é a quantidade percorrida em quilômetro, então meu x vai ficar 22 quilômetros. Significa dizer que para uma pessoa pagar R$ 37 nesse táxi, ela tem que percorrer 22 quilômetros.